Graça e paz. Hoje nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, do verso 10 até o verso 17. Repetindo, Lucas 13, 10, 17. É uma história acerca da cura de uma mulher enferma. E nós vamos tirar preciosas lições aqui. Poderíamos dar o tema espírito de enfermidade. Ou poderíamos dar o tema libertação, ou tipos de libertações. Mas eu quero ficar com o tema prisão. Hoje de manhã eu recebi um vídeo do nosso irmão Sidney Marzola, de um artigo que saiu na mídia acerca de um policial nos Estados Unidos que foi condecorado porque salvou um presidiário que estava tentando suicídio. E esse policial é sobrinho do Sidney Marzola. E saiu nos noticiários, tanto lá nos Estados Unidos, como no Brasil. Você já foi no presídio? Já visitou alguém? Já sentiu um pouco o peso que é a pessoa estar em cadeia? Quando nós falamos de prisão, normalmente nós pensamos nesse tipo de situação. Alguém que cometeu um delito, alguém que cometeu um crime, alguém que agiu contra, as leis do país e aí então está sofrendo, pagando por uma pena. Mas existem outros tipos de prisões. Vamos ler o texto? Lucas 13, 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Nós sabemos que, essa altura aqui, Cristo Jesus estava indo em direção a Jerusalém, lugar onde ele seria acusado injustamente, ele seria morto, crucificado, e ele está nesta caminhada. Aqui não fala qual era a aldeia, qual era a cidadezinha, mas é nesse percurso que Jesus está transcorrendo. E o que ele está fazendo? Ele para nessa localidade no sábado e ele está ensinando. É interessante, não é? Nós gostamos tanto de falar sobre pregação, nós gostamos tanto de aprender sobre como pregar. A gente precisa dar uma ênfase também na questão do ensino. Jesus, ele ensinava, constantemente ele estava ensinando. E o ensino do Senhor Jesus tinha um tema, que era o reino de Deus. Logo a seguir, passando esse evento aqui da cura dessa mulher, Jesus já volta a tocar falando do reino de Deus. E estava num sábado. E sabe por que Jesus tinha confronto ao curar as pessoas no sábado nas sinagogas? Porque na sinagoga se reúne nos sábados, não é? E o que é a sinagoga? A gente pode falar, é a igreja, do cristão. A sinagoga é o lugar de reunião dos judeus. Verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Coisa que a gente quase não ouve muito. Espírito de enfermidade, não é? Há uma categoria de enfermidade que é causada não por uma deficiência física, por um vírus, mas por algo sobrenatural, algo espiritual. E essa mulher se encontrava assim. Por quanto tempo? Havia já 18 anos. É um tempo grande. Não é? A gente pode até pensar assim, uma pessoa enferma, 18 anos, ela acaba até se acostumando com a enfermidade.
não é? E aí, o que causava essa enfermidade, esse espírito de enfermidade? Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Eu lembro que na minha cidade tinha uma mulher que tinha um problema seríssimo de coluna e ela andava encurvada. Você imagina uma pessoa de 18 anos, né? Muitas vezes a gente tem um probleminha ali no ciático, a gente já fica todo desconjuntado, né? Agora, 18 anos, a pessoa encurvada, sem poder olhar para as pessoas de maneira certa, sem poder olhar para o céu de uma maneira tranquila. Esse é o quadro dessa mulher. Verso 12. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aqui a gente já nota uma coisa maravilhosa. Jesus viu. Jesus vê tudo. Amém. Jesus sabe de tudo o que você está passando no dia de hoje. E a sinagoga, até os dias de hoje, ela é dividida em duas alas. A parte da frente, onde fica o orador, não é? O pregador, aquele que vai ensinar, e a parte dos fundos, onde as mulheres ficam. Então Jesus viu essa mulher e Jesus a chamou. Para a nossa cultura, né? Não tem muita coisa aqui, mas para a cultura judaica, nessa época, até nos dias de hoje, a mulher tinha que ficar no seu devido lugar, ela não poderia ir ali à frente. Mas Jesus, ele se importa com todo mundo. Ele não está limitado ao politicamente correto. Ele quebra esses paradigmas. Ele traz a mulher, porque ele vê a situação daquela mulher. E ele fala com a mulher e uma coisa muito simples e objetiva. Mulher, estás livre da tua enfermidade. O tema é prisão. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Falar, não é? As pessoas não dizem nem falar, é fácil. Verso 13, impondo-lhe as mãos, ele tocou naquela mulher, que era outra coisa inadmissível na cultura judaica. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Coisa maravilhosa, não? 18 anos num toque do Senhor Jesus. Ela é completamente liberta. E o que ela faz? Ela dá glória a Deus. Aonde ela está? Na sinagoga. Ela não está aí nas baladas da vida. Ela está num lugar de adoração a Deus, não é? E logo ao ser curada, imediatamente, instantaneamente, ela dá glória a Deus. Verso 14. O chefe da sinagoga, toda sinagoga tem um mestre, alguém que toma conta, aquele que é responsável. Certamente esse chefe foi quem convidou ou deu a oportunidade para Jesus ensinar. Não é qualquer um chega e vai ensinando. Então esse chefe da sinagoga, aquele responsável pela sinagoga, como ele ficou? Indignado ao ver que Jesus curava no sábado e disse à multidão. Então ele vê aquela situação, a mulher está dando glória a Deus. Em vez dele se alegrar, ele fica indignado. E ele se volta à multidão, então nós vemos que estava cheia a sinagoga. Como que se desculpando. E eu quero dizer uma coisa para você. Um dos maiores problemas que Jesus enfrentou com os religiosos foi essa questão do sábado. E ele se justificando diante da multidão, esse chefe da sinagoga, ele disse: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Ele está dando uma lição de moral no povo. Ele está colocando a lei, a religiosidade, acima do bem-estar de uma mulher que 18 anos está naquela situação. Quando a religião toma um patamar acima da pessoa, do ser humano,
alguma coisa está errada com a religião. E ele então disse para aquela multidão, como quem diz, a sinagoga eu que cuido e está errado o que vocês estão fazendo. Quando a pessoa se sente com o direito, né, e com a responsabilidade e acha que ela que é dona da verdade, acaba fazendo essas coisas. O que Jesus respondeu para ela? Verso 15, disse-lhe porém o Senhor, Jesus, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Jesus está falando, escuta, hipócrita é uma palavra muito pesada, irmãos. E Jesus não agiu, né, conforme dizem hoje em dia, chamou o chefe da sinagoga num canto à parte para repreender, não, diante da multidão. Hipócrita. Jesus agiu com firmeza, com dureza, porque Jesus está vendo aqui uma troca, uma inversão de valores. Hipócritas. Vocês estão valorizando mais um animal do que um ser humano. Verso 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, desta prisão, desta cadeia, em dia de sábado, esta filha de Abraão? Jesus está chamando, olha, ela é povo nosso, ela é descendente de Abraão e vocês estão desvalorizando. A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus tem um quadro completo, ele faz um diagnóstico certeiro. Não era um problema, não é, causado pelo pecado da mulher, ou entorse, ou um mau jeito, não. Aquela mulher do povo judeu, 18 anos, estava em prisão, em cadeia. E quem que era o algoz? Satanás, o diabo. Que coisa horrível! Qual o resultado desse acontecimento? Verso 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Quem eram os adversários de Jesus? Os religiosos. Ficaram envergonhados, porque Cristo Jesus, ele sabia o que fazer, como fazer, quando fazer, e dava certo. Isso envergonhava as pessoas, que vêm com o discurso, com blá, 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 que vai contra, que coloca a lei, etc, etc. Ficaram envergonhados. Mas teve outro tipo, outras pessoas, o povo, a multidão. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O mesmo ato, a mesma ação de Jesus gerou em alguns indignação e depois ficaram envergonhados. Em outros virou coração grato, coração alegre. Ah, esse Jesus, como ele é poderoso, como ele faz coisas maravilhosas. Agora eu quero falar para você alguns tipos de prisões que nós encontramos nesse texto. Primeiro, prisão física. Vamos voltar lá no verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então ela estava presa fisicamente. Quantas doenças nós temos enfrentado nos nossos dias? São cadeias, são prisões. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Há uma vida de limitação, prisão. O finalzinho do verso 12 diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Uma doença, não é? Uma doença que a gente vai ver já já que o culpado, não é o diabo, mas que está gerou nesta mulher um problema físico horrível. Sabe quando você está com uma dorzinha, aí ela não quer te abandonar, qualquer coisinha assim, ai, ui. A gente que vai chegando a uma certa
idade, não é? A idade do condor, não condor, não é? E dói aqui, dói ali, você vai ficando preso, você vai sentar, não dá certo, você deita, não dá certo. E quantos tipos de prisões físicas nós encontramos nos nossos dias? Não posso comer isso, não posso beber aquilo, não posso fazer isso ou outro. Prisão. O segundo tipo de prisão, e essa prisão aqui muitas vezes não é denunciada, mas é prisão religiosa. Coisa terrível. Ali, Jesus chamou aquela mulher, verso 12, e aquela mulher foi à frente. A religião não permitiria isso de maneira alguma. Aquele homem, o chefe da sinagoga, está preso à religiosidade, a ponto de não aceitar, não reconhecer a cura milagrosa que Jesus fez e valorizar a lei. Coisa horrível, coisa terrível. Quantas pessoas dizem assim: não, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Está aprisionado a uma religiosidade. Os meus avós foram, os meus pais, então eu vou continuar aqui. Não tem nem capacidade de ter uma liberdade mental de procurar o certo e o errado. Prisão religiosa. Esse chefe da sinagoga aqui, ele está preso, ele está amarrado, ele está condenado por aquilo que era para trazer cura, libertação. A religião não permite. Existem algumas denominações que valorizam mais a aparência. Não pode usar isso, não pode cortar o cabelo, não pode isso, e vai aprisionando as pessoas. Jesus veio para nos libertar. Essa prisão religiosa, ela é horrível. Se você estudar um dia a história de todas as guerras, você vai ver que tem problema de economia no meio, tem problema de território, não é? Mas por trás de tudo você vai enxergar uma coisa que os historiadores não falam. A prisão religiosa. Quantas guerras, quantas pessoas foram mortas, quanto ódio por causa da teologia, por causa da religiosidade. É um povo querendo massacrar o outro, dizendo que está fazendo aquilo em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de... Essa prisão religiosa, ela não é só para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Muitas pessoas saem de uma religiosidade falsa e entram para um grupo onde devia se pregar essa liberdade religiosa, mas acabam se aprisionando de outra maneira. A pessoa chega e fala assim: meu marido bateu o carro. Foi porque eu não orei hoje. Está vendo a prisão? Aconteceu isso daqui. Foi porque eu não dei o dízimo. A religiosidade falsa, ela vai levantando as cadeias, as muralhas, e vai colocando o ser humano numa masmorra. E ele fica aprisionado. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos curar. Amém. Poderia falar muitas coisas. Os nossos dias são dias perigosos, irmãos. Já não se fala mais no poder da cruz, do sangue de Jesus. Fala-se de prosperidade. Fala-se de bem-estar aqui, neste mundo hoje. Perdeu-se a visão do celestial, do eterno, do futuro glorioso que nos espera. E se torna uma cadeia, uma prisão. Porque aquela pessoa que não tem prosperidade material, ela começa a se culpar, ou melhor, ela se deixa culpar-se. Eu tenho pecado. O que eu estou fazendo? Eu não sei. E vai ficando cada vez mais presa dentro de uma ideologia, entre aspas, teológica, que inverte os valores, que aprisiona ao invés
de libertar. E o terceiro tipo de prisão que nós vemos aqui, todas elas são sérias, mas essa aqui é a razão de tudo isso estar acontecendo. É a prisão espiritual. O que estava acontecendo com essa mulher? Verso 11, veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Não é algo somente físico, é algo espiritual. Ela está possessa. Irmãos, ela está na igreja, ela está na sinagoga. Aqui não fala quantas vezes ela foi, se ela era assídua ou não, mas pelo jeito estava possessa. Olha o verso 16. Jesus, ele tem o discernimento do que está de fato acontecendo. Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, desta cadeia, desta prisão, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Qual é o problema aqui? Aquela mulher não fala aqui quando aconteceu, o motivo que aconteceu, se ela abriu brecha, se ela foi consagrada, não fala a idade dela, não fala nada. Mas certamente que lá na história dela houve um dia em que o diabo se apoderou dela e trouxe sobre a vida dela o quê? Essa enfermidade. A fez cativa, prisioneira, levou-a a se dobrar fisicamente, certamente um problema seríssimo de coluna, em que ela viveu 18 anos. Quem que está por trás de tudo isso? O diabo. Satanás, ele é o acusador dos irmãos. Satanás, ele é o inimigo. É a serpente, é o dragão. É aquele que desobedeceu Deus estando ele ainda no céu. É aquele que quis ser igual a Deus. E quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, o diabo se volta com toda a sua fúria contra a obra de arte da criação de Deus que somos nós. O diabo odeia a pessoa. Não é que tenha dois times, o time que joga com Deus e o time que joga com o diabo. O diabo, ele não tem time. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar a tua saúde, a tua vida, a tua alegria, a tua paz, o teu casamento, a tua família. Ele odeia o ser humano. E ele gera essas coisas. Certamente que essa mulher aqui, ela poderia nos dias de hoje ir para o melhor hospital do mundo e não seria curada, porque o problema dela é espiritual. Esta prisão é terrível. O diabo atua no corpo físico, o diabo atua na mente. O diabo é sem vergonha, ele vem com pensamentos na nossa cabeça e quando ele age, ele não age colocando a terceira pessoa, o pensamento na terceira pessoa. Você está assim. Daí você fala, opa, quem está falando isso? Ele coloca na primeira pessoa para enganar, ele coloca na mente da pessoa, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou querendo fazer isso. E a pessoa se engana, achando que é ela mesma que está com aqueles desejos. O diabo, ele age na mente constantemente. Por isso que, como Paulo disse, nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque se eu tiver a minha mente, eu vou ser enganado facilmente pelo diabo. Ele age nas nossas emoções. Ah, eu estou sentindo isso. Ah, já viu aquela pessoa? Você vai para a reunião hoje? Você vai para o culto hoje? Ah, não estou sentindo. Você orou? Não, eu só oro quando estou sentindo. Passou 2 meses, não vai orar mais, porque o sentimento e o diabo, ele aprisiona a pessoa no sentimento. A pessoa se engana no sentimento, se deixa levar por sentimentos que são coisas colocadas pelo diabo para aprisionar a pessoa. Prisão espiritual. Eu poderia trocar esses 3 pontos por libertação física. Jesus a libertou completamente.
por libertação religiosa. Jesus bateu de frente com o religioso e mostrou verdadeiramente o que para Deus tem valor. Eu poderia colocar libertação espiritual. Aquele demônio, 18 anos, produzindo esse espírito de enfermidade nessa mulher, ele foi embora, porque chegou alguém que é maior que ele. Jesus veio para libertar. Eu não sei qual tipo de prisão você possa estar vivendo hoje. Pode ser uma prisão mental, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou incompreendido, tudo aqui na cabeça. Eu não sirvo para nada. O diabo está falando e a pessoa está acreditando. Ou emocional, sendo iludido, enganado. Agora é isso, amanhã é outro sentimento, etc, etc. Ou pode ser essa prisão espiritual. O diabo, ele não pode possuir um cristão verdadeiro, mas ele pode atormentar, ele pode oprimir. E se a pessoa não tem o discernimento, ela entra e depois ela se vê ali, o pensamento, a emoção, tudo complicado, tudo. Por quê? Porque não está entendendo que quem está por trás de tudo é o diabo. Eu queria ressaltar a maneira como Jesus tratou essa mulher. Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dignidade, né? Chamou a mulher lá para frente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Ele curou essa mulher, ele tocou na vida dessa mulher. Mas também eu quero ressaltar como Jesus tratou esse chefe da sinagoga. Com dureza, com firmeza. Sabe, amados, muitas vezes a gente, não é? Essa doutrina da boa vizinhança, né? Não vou falar isso, porque senão a pessoa, ela nunca mais vai vir para a igreja. Se eu falar isso daqui, as portas do evangelho, se eu falar isso daqui. Jesus não tinha esse problema. Jesus olha para Pedro, quando Pedro manifesta a vontade do diabo, e publicamente Jesus fala: ô Satanás, sai, arreda-te. E muitas vezes nós ficamos engolindo essas coisas, porque não queremos causar melindre em ninguém. E aí nos tornamos coniventes àquela situação. Então, por um lado, aquela mulher tão necessitada, tão carente, tão oprimida, Jesus acolhe. E aquele religioso tão cheio de... Jesus age com firmeza. Você está precisando de libertação em alguma área da sua vida? Primeira coisa, se você não tem a consciência de que é uma prisão isso que você está vivendo, pensando, sentindo, você vai achar que você não precisa de libertação, você não precisa de Jesus. Mas se você identificar pelo Espírito Santo de que essa área está tirando paz, está tirando alegria, está tirando o conforto mental, físico, espiritual, você tem que entender que há uma força demoníaca por trás. E tem que ser rejeitado, expulso. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Alguma área da sua vida que você olha e fala: aqui só me causa tristeza, transtorno, eu toco nesse assunto, eu fico frustrado, eu não consigo fazer a coisa certa. Que tal você, como aquela mulher, ouvir a voz de Jesus chamando você: vem aqui, e receber o toque de Jesus e ser completamente e instantaneamente curado? Você tem alguma área na vida? Pode ser física. Acostumei com essa dor, né? E vai lá. Acostumei com essa enfermidade. Isso não tem remédio. Mesmo que a medicina fale para você, não tem cura. O nosso Deus é Jeová Rafa, Ele cura. Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Não tem por que a gente carregar nenhuma enfermidade.
É lógico que nós passamos por enfermidade e nós não estamos aqui falando que toda enfermidade é por questões espirituais demoníacas. Não estamos falando isso. Mas nós não estamos falando também que nenhuma é por questão espiritual. Mental. Enfermidade mental, prisão mental. Muitas vezes a gente vem de uma família, de uma história de vida que nos aprisionou. Muitas vezes lá na infância, os pais, esse menino não serve para nada, essa menina um dia vai ser prostituta. E lançam palavras que aprisionam e o diabo pega essas palavras e ele não esquece, e ele fica atormentando, até que a pessoa um dia comete aquilo que foi predito pelos pais, pelos avós, pelos professores, etc, etc. Sabia que eu ia acabar assim? Não! Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos curou, Ele nos libertou de tudo! Amém. E eu preciso acreditar nele. Você está em algum tipo de prisão? Você precisa de uma libertação? Você precisa de uma libertação religiosa? Só trocou de local. Eu era daquela, agora sou dessa. Mas continua a mesma coisa. Continua preso da mesma maneira. Lê a palavra de Deus e tem a palavra de Deus como um Deus severo que está ali. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E se eu não fizer? E fica atormentado. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. E nessa liberdade nós olhamos para Jesus e nós falamos: eu quero ser teu escravo, Jesus. Eu quero estar debaixo do teu jugo. Eu quero viver os teus ensinamentos, porque aí eu encontro a libertação total e plena. O povo se alegrou e os religiosos inimigos de Jesus ficaram envergonhados. Está prestes a acontecer o maior de todos os eventos esperados. A última trombeta será tocada. Muitos nesse dia vão se envergonhar, vão se desesperar. Já não haverá mais tempo, nem para cura, nem para libertação. Mas aqueles que são de Jesus, que creem, que confessam Jesus, que nascem de novo, esses vão se alegrar eternamente. Queridos, eu poderia falar muitos outros tipos de prisões. Por exemplo, a prisão alcoólica. Já viu aquela pessoa que é preso? Ela tenta e não consegue. Nas drogas. Tenta parar, não consegue, cada vez se afunda mais e mais. E aí vai para aquela clínica e faz aquele tratamento e toma aquele remédio, lá na frente, cai novamente. Por quê? Porque a verdadeira e única e total libertação nós encontramos só em Jesus. Amém. Só em Jesus. Por mais que a pessoa se esforce, ela não consegue. Quando Cristo Jesus acha a porta do coração da pessoa aberta, Ele entra e Ele cura completamente. Ele liberta totalmente. Vamos orar? Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Senhor Jesus, no meio daquela multidão, o Senhor viu aquela mulher e a sua condição. E o Senhor discerniu qual era o verdadeiro problema dela. E o Senhor agiu diante da indiferença dos religiosos daquela época. O Senhor libertou, curou, amou, tocou aquela mulher. Papai, sabemos que também no meio da multidão, desses bilhões de pessoas no planeta Terra, sabemos que o Senhor nos vê, sabemos que o Senhor nos chama, sabemos que o Senhor sempre tem uma oportunidade de cura, de libertação, de salvação para nos dar. Muitas vezes, papai, ao chamado de Jesus, nós nos acovardamos,
nós preferimos ficar com aquela enfermidade que se tornou ali para nós um mimo. Somos reconhecidos por aquilo. Muitas vezes, papai amado, somos aprisionados na emoção. É errado, mas a gente gosta de sentir aquilo. E vamos de mal a pior. Vamos nos encurvando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a ponto de não termos mais forças para levantar os nossos olhos para o céu. Levantar os nossos olhos, a nossa fé para Jesus. E nos acostumamos àquela vida de enfermidade. Papai, o Senhor sabe se estamos sendo oprimidos por espíritos de enfermidade. E o Senhor é o único que tem o poder de nos tocar e nos livrar completamente. Amém, Senhor. Faz isso, Pai. Sim. Mas o Senhor também nos comissionou a sermos como Jesus. Que não fiquemos, Senhor Deus, presos pela religião falsa. Que a gente tenha a liberdade sempre de olhar para o necessitado, o desamparado, o oprimido. E chamando, possamos tocar, impor as mãos e ministrar no nome de Jesus a cura. Sim. Papai, eu sei que existem outros tipos de prisões. E agora eu confio no Teu Santo Espírito para clarear ainda mais esta mensagem aos nossos corações. Eu te peço isso, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.